A equipe de louvor. Som. A equipe de louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos louvar o nome do nosso Deus com alegria. Aleluia. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É a chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Vamos! Onde era tristeza se verá dupla honra de Deus, a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a sua hora, é chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver a virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver a virada. O que eu achava estar perdido, eu tinha desistido de sonhar, mas Deus já decretou, este é o teu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver a virada. Profetiza em nome de Jesus, eu vou viver. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Você vai viver em nome de Jesus, um novo tempo vindo do Senhor. Declara isso. Eu vou viver a virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse louvor que nós iremos entoar agora, quando o Senhor colocou ele na equipe de louvor, eu lembro que uma porta muito grande para minha casa se abriu. E logo depois, quando a gente voltou a ministrar ele, surgiram diversos testemunhos. Então é um louvor muito profético. Tome posse do que for ministrado aqui. Cante ele conosco, cante com fé. Se você não sabe, vai estar passando a letrinha ali, ó. E aí você ministra ele junto conosco e abre o seu coração. Porque é tempo de viver coisas maiores vindo da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu. Aleluias. É o que Deus tem preparado para você.
O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado. Só para aquele que crê, é só para quem crê, aleluias. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não pode se ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Você não tem noção do que o Senhor vai fazer, não tem? Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Creia nisso nessa noite. Creia nisso nessa noite. Coisas maiores estão por vir, aleluia. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. Ele já preparou tudo. Ele está no seu amanhã. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus Ele tem preparado tudo e todas as coisas. Creia nisso em nome de Jesus. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não pode ser. Não limite a sua fé. A fé nos leva a crer que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, e mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, e mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, e mesmo assim eu confiarei em ti. Que coisas maiores virão. Milagres. Será uma semana de surpresa. Será uma semana de orações respondidas vinda da parte do Senhor. Será uma semana de diagnósticos desfeitos. Será uma semana de portas abertas. Aleluia. Será uma semana de sentença quebrada. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Leve isso para a tua semana. O Senhor vai fazer. O Senhor já fez. No nosso amanhã Ele já está lá. O Senhor já fez pela sua casa, em nome de Jesus. Agradecemos a oportunidade. Permaneça em pé por mais um instante. Pastor Fábio Vieira.
Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Hoje é o dia do aniversário do pastor Fábio, fiel escudeiro, assessor da presidência, com várias atribuições aqui na área do som, do vídeo, da transmissão do culto online. Estenda a sua mão aqui na direção do pastor Fábio e repita comigo. Pastor Fábio Vieira. Mais forte. Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números capítulo 6, 24 a 26. Pai Santo e Eterno, queremos juntamente com a tua igreja agradecer por mais um ano de vida concedida ao teu filho, pastor Fábio, que tem sido instrumento nas tuas mãos nesta igreja, neste campo de trabalho. Continua abençoando a ele, sua esposa Andréia, seu filho Adrian, sua mamãe, toda a sua família. Deus, e usa poderosamente em tuas mãos. Que o ano vindouro seja repleto das tuas bênçãos, que nunca falte a tua presença que nos enche de paz e alegria, e as ricas e abundantes bênçãos materiais e celestiais, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz: graças a Deus. Vamos ouvir uma saudação pelo aniversariante. Logo após o pastor Fábio, o grupo dos Gideões, louvando ao Senhor. A paz do Senhor para a amada igreja. Glória a Deus. Agradeço ao pastor Davi por esta lembrança, por esta oração, porque Deus é bom, né, meus irmãos? Aleluias. Eu queria ler rapidamente uma palavra de Deus, aleluias, que está em João, no capítulo 6, aleluia. Deixa eu me achar aqui. Jesus anda sobre o mar, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo ter com eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e temeram. O 20, porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Agradeço a Deus por este dia, por esta noite, por minha vida, por minha família, pela saúde. Mas esta palavra fala que muitas das vezes a tempestade vem, a adversidade vem, e nós naturalmente queremos tremer, ou titubear, ou parar. Mas nesta noite que sirva para mim e para você, não pare. O mar pode ter se levantado, pode estar encapelado, você pode estar pensando que vai naufragar, mas Jesus fala para você e para mim nesta noite: sou eu, não temais. Jesus está próximo de você, Jesus está cuidando de você, Jesus está guardando a tua família, Jesus está guardando a tua vida espiritual, e a tua bênção está chegando. Mas por isso não perca a sua fé, continue caminhando, continue crendo que a vitória é tua
e dos teus, em nome de Jesus. Guarde essa palavra na noite deste dia, guarde essa palavra para esta semana, guarde esta palavra para este mês, se for o caso. Jesus dizendo: sou eu, não temais. Jesus está contigo, Jesus vai te dar vitória, Jesus vai fazer essa tempestade parar, Jesus vai abrir as portas para você e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida e de nossas famílias, e eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Gideões louvando ao Senhor, não é para pregar, não é para cantar, hein? Depois dos Gideões, vamos ouvir uma palavra pelo pastor Josué, na nossa casa de recuperação Peniel. Coral Celeste também se prepara. Louvado seja o nome do nosso Deus. Grupo de Gideões, saúde a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quem está alegre nesta noite diz amém? Então, cadê os crentes que oram, crentes que buscam? Então vamos ajudar os Gideões a cantar aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de treva, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de treva, sem poder o crente cai. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Eu quero servir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Senhor Jesus, Tu és meu guia. Senhor Jesus, és minha luz. Salvaste a minha alma perdida, por isso eu te louvo com o meu coração. Salvaste a minha alma perdida, por isso eu te louvo com meu coração, com meu coração, com meu coração. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Quando Cristo chega, Satanás tem que correr. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Quando Cristo chega, Satanás tem que correr. Não adianta, Satanás, não adianta. Não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta. Porque o sangue de Jesus tem mais poder. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé você não leva. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé você não leva. Não leva, não,
não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, Não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, Enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. Meu Jesus está preparando uma bênção pra você. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. Meu Jesus está preparando uma bênção pra você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Grupo Gideões agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor pediu, os varões mandou. Quantos hinos foram? Vocês Emendando no outro. é Pentecoste e gema. É que o tempero estava bom, senão o cajado, até uns 5, 6 eu contei, depois eu parei de contar. Agora os outros departamentos não vai fazer a mesma coisa não. Não dá para copiar tudo que a gente vê. A história diz que o tropeiro foi passar com a tropa de boi no rio cheio. E aí ele não sabia se era fundo, se não era, virou para o menino que estava sentado pescando. Ô meu filho, você sabe se isso aqui é fundo? Ele disse, eu não sei não. Teu pai cria algum animal? Cria. E quando ele tem que atravessar os animais, ele passa por onde? Ele passa lá em cima. Aí o cara confiou no menino, foi passar com a boiada, morreu tudo afogado. Aí ele voltou bravo. Ô moleque, você não falou que os bichos do teu pai passam lá em cima? O que teu pai cria? Pato. Então, onde passa o pato, o boi não passa. Os gideões passaram, acho que foram 10. Glória a Jesus. O coral, infelizmente, não está pronto para cantar. Coral e orquestra participa de todos os cultos. Domingo que vem eu vou chamar de novo. Todo culto. Vamos ouvir o irmão Josué. Os nossos jovens cantam. Se juntar todos, os jovens e os adolescentes. Então vocês vão suprir a falta do coral. Assembleia de Deus, em todos os louvores lindos que nós ouvimos, mas essas duas bases nós não abrimos mão. Coral e orquestra, orquestra e coral. Após o irmão Josué, então os jovens e juvenis vão estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Ó, não provoca o pastor Davi hoje, que está com a luva de boxe dele. Graças a Deus. Foi dar soco no poste, né? Meus irmãos, é uma alegria sempre estar com vocês. É um prazer, né? A gente fica tão dividido que nós visitamos várias igrejas. A gente tem uma missão da qual vocês já ouviram, né? Trabalhamos com recuperação de dependência química, álcool, pessoas de rua. E a gente trabalha com a igreja, né? A igreja nos ajuda, a igreja participa. Não é uma denominação só. E eu louvo a Deus pela Igreja Assembleia de Deus aqui de Campo Lindo, que tem abraçado a gente, tem estado junto, pastor Davi, né, pastor Jesuel e tantos outros que têm
abraçado a gente, estado junto nessa missão, nesse desafio. Nosso trabalho é muito desafiador. Eu queria muito convidar vocês para conhecer o nosso trabalho ali na rua Sebastião Alves Pereira, aqui bem pertinho, dá até para ir a pé. Eu queria deixar uma palavra para você, que está em Isaías 33, versículo 2, que diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti esperamos, em Ti temos esperado. Sê Tu o nosso braço, manhã após manhã, é a nossa salvação no tempo da angústia. E assim temos vivido, né? Na misericórdia de Deus. É na misericórdia de Deus que temos andado, caminhado. Estamos ali com grandes desafios. Nós estamos ampliando para 80 vagas em um tempo de crise, em um tempo de carestia. E nós agora inauguramos essa semana sala para cursos. Vamos inaugurar uma biblioteca. E estamos preparando o ambiente para ficar agradável. Mas é pela misericórdia de Deus que a gente caminha. Cada dia é um dia de desafio para manter a casa, para ver a recuperação de pessoas, para lidar com pessoas que, infelizmente, né, eles têm recaídas, e você tem que ter muita paciência, muita tolerância, muita misericórdia. Porque a vontade é você isolar, né, esquecer, mas Deus não esquece da gente. Nos momentos de fraqueza é que Ele estende a mão. Então, há 2 semanas, um aluno, ele levou a nossa picape, ele furtou, né? E ele fugiu, e a gente só foi dar falta à noite. E tinha que procurar ali na Vila Kennedy, ali na Vila Aliança. Só fomos encontrar no domingo, lá em Caxias. E aí vem prejuízo, conserto, trazer com reboque. Ainda bem que achamos, né? Graças a Deus que encontramos, né? Então eu fiquei muito chateado com tudo isso. Desgasta demais. Esse é um dos probleminhas. Mas aí eu estava fazendo um curso essa semana, de aperfeiçoamento. E nesse curso Deus falou muito ao meu coração, para ter compaixão, ir atrás desse rapaz e cuidar da alma dele. Então é só pela misericórdia, é só pela graça de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso? Ore por nós, participe dessa obra. É uma obra de Deus, é uma obra de todos nós. Eu quero agradecer muito o apoio dessa igreja e de todos os irmãos, as orações. E assim eu quero agradecer por essa oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, durante todo o meu ministério sempre apoiei esse trabalho de recuperação de dependentes químicos, famoso Desafio Jovem, iniciado pelo saudoso pastor David Wilkerson em Nova York, no ano de 58, e que já alcançou centenas de milhares em todo o mundo. Eu tive o privilégio de estar com ele, ser recebido por ele e trazê-lo ao Brasil em 2003. E levando os alunos do Desafio Jovem Gunnar Wingre, que fundei em Barra Mansa, ele o chamou de meus netos, que era a 2ª geração de recuperandos. Então vamos orar e dar todo o apoio ao ministério do pastor Josué, à Casa Peniel. Vamos abrir essa semana uma nova campanha de roupas, alimentos, para domingo, depois da ceia, mandarmos para lá. Eu vou fazer mais uma limpa lá no guarda-roupa, sapateira, mandar o que for preciso, porque agora aumentou o número, passou para 80. Higiene pessoal, escova de dente, pasta de dente, sabonete, desodorante. Não venha sem trazer alguma coisa. Você não sabe se amanhã um parente seu, alguém da sua família, alguém do seu ciclo de amizade,
pode passar ou precisar passar por esse processo, né? Volta Redonda nós temos desde pessoas simples até grandes empresários, estavam com a sua vida destruída, e foi lá nessa casa do oleiro que Deus os transformou, batizou com o Espírito Santo. Alguns hoje são obreiros. Eu conheço lá dos recuperandos, que hoje servem a Deus, mestre de obras, açougueiro, empresários, membros da igreja, presbíteros, evangelistas. Estavam jogados na sarjeta, o diabo já pensando que tinha conseguido destruí-los, mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então vamos dar todo apoio ao pastor Josué e esse ministério. Vamos ouvir os nossos jovens e juvenis louvando ao Senhor, depois a nossa orquestra, com o qual vamos estar levantando as ofertas desta noite. Glória a Jesus. Orquestra Alcide Teles, cujo maestro tem se dedicado de uma forma plena, não só regendo, mas ele é um grande arranjador, compositor. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho do pastor Paulo. Todo o apoio de cada músico. Você tem que botar isso na sua cabeça. Você é importante e a sua ausência vai ser sentida, que a orquestra é o somatório dos acordes de todos os instrumentos. Cada um tem a sua importância. Vamos ouvir os nossos jovens e juvenis, depois a orquestra. Som. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo,
te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem, ruge aos ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem, ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Pra mim. Aleluia. Vamos agora levantar a nossa oferta. Além das obras, de vez em quando nós somos surpreendidos com problemas que têm que ser resolvidos nas congregações. Essa nova empresa, Rio Águas, problema de documento daquele lote ao lado da congregação do Jardim Maracanã. E hoje, quando cheguei, uma pendência do prédio da Igreja Kids tem que ser resolvido. Tudo isso demanda despesa e a obra não para. A parte corretiva está andando, já começaram os degraus, que lá em cima os degraus são muito grandes, não dá para pessoa de uma certa idade, eu mesmo já não dá mais. Para subir de um degrau para outro, tem que fazer em períodos os degraus dentro do padrão normal, são no máximo 17 centímetros. Concluído esses degraus, vamos começar o revestimento. Então seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Senão, quem sofre é o pastor e o tesoureiro, os administradores da obra. E a Bíblia diz que não é bom fazê-lo sofrer, que isso não é útil. Então adore a Deus com alegria, com os seus dízimos e as suas ofertas. Coloque-se de pé, enquanto ofertamos, nossa orquestra vai estar louvando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Pastor Gessé, venha pedir a bênção de Deus aos que vão estar ofertando agora. Som. Pai, abençoa aqueles que vão ofertar, continua sendo com eles, abençoando as suas finanças. Pai, ser conosco, dá-nos um momento abençoado, agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus.
Glória a Deus. Deus abençoe nossa orquestra. Chegou aqui ao nosso conhecimento que temos um casal de visitantes, Marcos, Gabi, esposa. Cadê os nossos irmãos? Se coloquem em pé. Se coloque de pé, por gentileza. Tem mais alguém que nos visita nesta noite? Se há, se coloque em pé também, pois nós temos a honra de lhe conhecer. Tem mais alguém? O que nós vamos dizer para esses amados visitantes, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui também está uma irmã. Vocês são muito bem-vindos a esta igreja. Vocês estão na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, igreja presidida pelo nosso amado pastor Davi Cabral. São muito bem-vindos à parte do Senhor. Vamos ouvir o dueto, pastor Roberto e pastor Gessé. Eu pensei que eles iam cantar com a orquestra, mas todo mundo vai sair alegre hoje. Glória a Jesus. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Alô? Madeiro lavrado. Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: Na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Aleluia, glória a Deus. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. A coroa de espinhos, sua fronte sangrada, ao Pai suplicou. Traspassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje estamos revivendo a Assembleia de Deus de algumas décadas, né? Gideões, madeiro lavrado, hinos que fizeram a igreja avançar ao longo de décadas.
Glória a Jesus. O texto que nós lemos hoje nos remete à reflexão acerca do assunto mais importante da igreja, a iminente volta de Jesus e a mudança radical da sociedade como nós a conhecemos, que, como eu disse no início, na leitura oficial, já recebeu até a denominação de nova ordem mundial. O mundo jaz no maligno, o espírito do anticristo já se movimenta. Eu vi há poucos dias atrás, numa reportagem, na China, o chip na mão já está funcionando. As pessoas já não usam nem cartão de crédito mais. Basta estender a mão e o leitor faz a leitura dos dados, libera o dinheiro da conta no banco, a pessoa paga no estender das mãos, ou um leitor da íris dos olhos. O sinal da besta já está entre nós. O anticristo talvez já esteja vivendo em alguma parte do mundo. A sociedade caminha para um caos, mas como eu disse no início, a igreja, Jesus advertiu: quando virdes todas estas coisas acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A igreja será arrebatada, e esta promessa deve ser alimentada em nossos corações diariamente. Eu nunca me levanto sem a primeira pessoa com quem eu falo é com meu Senhor e meu Salvador. Você quer ter um dia abençoado, uma semana abençoada, resolver problemas, vendo portas se abrirem? Dobre o seu joelho e converse com Deus. Dê prioridade a Deus na sua vida. Às vezes a pessoa está na igreja, está num culto como este, mas não está absorvendo a essência. Nós devemos chegar no templo como alguém faminto, para sairmos daqui alimentados com o maná que Ele envia dos céus. Quem conhece criação de aves, principalmente as galinhas, os pintainhos, os pintinhos não podem comer o milho senão engasga. Eu não sei se aqui no Rio é o mesmo nome que dá em São Paulo, a tal da quirela. A quirela é o milho moído. E quando o que trata despeja aquele milho nas calhas, aqueles pintinhos enfiam a cabeça na grade e come aquilo, fazendo um algazarra, um barulho, que está se alimentando. Depois, à medida que cresce, aquelas mesmas calhas recebem o grão de milho, mas à medida que se alimenta fazem barulho. Ou seja, a igreja precisa voltar à essência pentecostal, acostumar a dar glória a Deus, aleluia, a louvar a Deus em línguas estranhas, porque para isso Jesus mandou o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Porque Jesus precisou ser enfático? Porque os discípulos estavam desligados do que Jesus estava ensinando. O messianismo de Jesus foi mal interpretado até pelos discípulos, porque Israel durante muito tempo acreditou que o Messias seria um homem, uma figura, um governante político que restabeleceria o reino davídico. Desde que o filho de Davi, Salomão, faleceu, o seu neto Reoboão casou a divisão do reino, as 10 tribos foram para o norte, formando o povo de Israel, ou Efraim, e as duas, Judá e Benjamim, e parte de Manassés, ficaram no sul, formando a Galiléia e a Judéia. Dividiu, enfraqueceu. As 10 tribos foram levadas cativas, primeiro pelo reinado assírio, e 100 anos depois foi a vez de Judá, por ser condescendente com o pecado. Tem crente que, por mais que você ensine,
mas ele não abre mão. Ele quer ser crente, mas quer ser mundano ao mesmo tempo. Ei, sede santos, como é santo aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. São princípios imutáveis da palavra de Deus. Se você quiser continuar, mesmo o pastor advertindo, falando e ensinando, na sua teimosia, na sua carnalidade, problema seu. Só que a hora que a trombeta soar, você corre um grande risco de ser deixado para trás. E só quem já passou por uma experiência assim é que sabe como é ruim ser deixado para trás. Eu me recordo que fiz uma turnê para levantar recursos. Foram mais de 500 frentes missionárias abertas nos sertões do Nordeste, na África, na Europa. Eu vi igrejas nascerem, começarem com cultos, tanto aqui no Brasil como na Itália. Aqui no Brasil eu fazia culto na casa saudosa irmã Arlete, levávamos carretas de comida e usávamos a sala dela com sacos de farinha de trigo vazios, formar lá. Eles não chamam cesta básica, eles chamam de feira. Quem é nordestino sabe disso. Fazia 3 tipos de feira de acordo com o tamanho de cada família. Virava à noite, às vezes mais de um dia. E ali começamos os primeiros cultos. Hoje tem um tempo para 1.500 pessoas, repleto de salvos para a honra e glória do nome de Jesus. Na Itália eu cheguei a participar de um culto, o saudoso pastor Ademir foi comigo. Cadê o Paulo? Foi lá que ele perguntou para o jovem, arrebentei a boca do balão. Na cidade de Mantova, num salãozinho de menos de 4x4, né, junto com a igreja italiana, que era pequena, mas aquele dia se juntaram umas 60 pessoas. Eu estava tão nervoso e desgastado que eu não quis, mal dirigi o culto. E na hora da mensagem falei, pastor Ademir, você vai pregar hoje. Eu nunca vi Deus usar o pastor Ademir como usou aquela noite. Pregou com uma unção, fez o apelo, mais de 20 entre jovens e irmãos vieram à frente. E aí no dia seguinte, ele percebendo que eu ainda estava nervoso, para me acalmar, ele viu que eu não parava de falar, exortar quem estava no carro junto comigo. Ele virou para um adolescente e falou, você estava no culto ontem? O menino disse, estava, filho do pastor Hugo Sotilli de Roma. Se arrebentei a boca do balão, né? Eu parei de falar, de exortar quem eu estava exortando. Fiquei bravo com o pastor Ademir. Só falei, toda honra, toda glória, todo louvor, só a Jesus Cristo, nosso Salvador. O pastor Ademir pôs a mão no meu ombro e disse, pensei que você conhecesse a Bíblia. O que foi, Ademir? Você nunca leu na Bíblia que Jesus disse, dei-lhes a tua glória, que a mim me deste? Jesus deu, eu peguei a minha parte. Se você não quiser pegar a sua, problema seu. E aí todo mundo começou a rir e eu me acalmei. Mas há momentos que as pessoas não entendem a essência da palavra, a essência do que está sendo dito. Até aqui, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, agora estava indo embora, e olha a preocupação dos discípulos. O versículo anterior, aqueles, pois, se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, é agora que a monarquia davídica vai romper, vai libertar-nos do jugo do Império Romano? Quando eles fizeram essa pergunta lá atrás, que Jesus ainda não havia sido glorificado, em Mateus capítulo 24 e 36, ele disse, não, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão unicamente o Pai. Mas quando ele ressuscita, a primeira palavra que ele diz do lado de fora do túmulo, qual foi? Todo o poder me foi dado no céu e na terra.
Ou seja, Jesus morreu homem, mas ressuscitou como Deus vivo, desde a eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele ressuscitou para ser Deus, continua sendo Deus, e está aqui conosco nesta noite, recebendo o teu glória, Jesus, o teu aleluia, como Deus da nossa vida. Quando eles perguntam a Jesus: Senhor, é agora que o reino, a política davídica, o reino davídico será restaurado? Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não é hora de resolver esse assunto agora. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Há de vir sobre vós. Você está entendendo, meu irmão obreiro? Está entendendo, igreja? A virtude do Espírito Santo desceu sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, para fazermos a diferença. Para seres as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, que vocês não engolem, vocês tratam como inimigos, como adversários, vocês discriminam, vocês usam de preconceito com os samaritanos, mas Deus ama os samaritanos igual ama vocês. Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Jesus está dizendo, a igreja não vai ser a continuidade do judaísmo. O judaísmo diz que o monte para adorar a Deus é só aqui em Jerusalém, que o de Samaria é falso. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Quantos vieram para esse culto para adorar a Deus em espírito e em verdade? Então adore. Então adore. Adore, adore. Me aramasturianda. Recebereis a virtude para seres as minhas testemunhas. Isso era um assunto tão delicado que o Espírito Santo usa cada um dos evangelistas para escrever a um grupo de pessoas. Por exemplo, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito para tirar da mente dos romanos, para diminuir a perseguição do Império Romano aos cristãos. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Marcos é o menor dos evangelhos e ele se preocupa com o Messias espiritual, o Messias que cura, o Messias que ressuscita, o Messias que fala acerca das coisas espirituais. Ele não entra no mérito do lado messiânico, que era para o imperador ou seus asseclas não perseguirem os cristãos, achando que eles queriam tomar o poder temporal. Mateus escreve para os judeus, para provar aos judeus que aquele Jesus que eles prenderam, chicotearam, judiaram, pregaram no alto do madeiro, lá no Gólgota, era cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por isso o primeiro capítulo ele já inicia mostrando o parentesco de Jesus com Abraão, com Davi, toda a linhagem dos parentes de Davi, mostrando para os judeus: olha aqui, esse aqui é aquele menino que Isaías falou, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse aqui é aquele de quem está escrito: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. É o evangelho que mais menciona o Velho Testamento, o evangelho de Mateus. Assim como profetizou o profeta Isaías, assim como profetizou o profeta Miqueias, para convencer os judeus que Jesus era aquele que viria para resgatar o homem, não só a nação de Israel, mas a humanidade da maldição do pecado. E o evangelho de Lucas, ele é mais criterioso, foi o último a ser escrito, que Lucas, além da cultura, era médico, ele procurou fazer um levantamento, baseou-se tanto no que Marcos já tinha escrito, como Mateus, pesquisou. Teófilo, segundo a tradição da igreja, era um historiador, um homem que tinha muitas informações, que ajudou com informações
subsidiando a Lucas, por isso ele sempre remete tanto o Evangelho como o livro de Atos ao exame final de Teófilo. E ele escreve para os gregos, que se julgavam melhores, superiores, mais intelectuais, que é o berço da filosofia humana, a Grécia, e única vez que Jesus se esconde está no Evangelho de João, capítulo 12, quando os gregos queriam glorificar a Jesus, não como Deus, mas colocá-lo na galeria dos filósofos, dos homens intelectuais. Filipe é abordado pelos gregos que pedem uma audiência com Jesus. Filipe ficou preocupado e foi falar com André. Tem uns gregos aí querendo falar com Jesus. Aí vão os dois e falam com Jesus: Senhor, tem um grupo de filósofos gregos aí querendo conversar, entrevistar, interagir. Jesus olha para eles e diz: deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele apodrece. Mas se ele morrer, ele gera uma nova árvore e dá muito trigo. Se eu fui enviado para a salvação, não para ser glorificado. Ainda pediu a Deus: Pai, glorifica o teu nome. E o Pai respondeu: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Agora é o juízo deste mundo, será expulso o príncipe deste mundo. Eu, quando for levantado da terra na cruz, a todos atrairei a mim. E no versículo 36, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Jesus não queria glória humana, Jesus não queria bajulação de homens, Jesus não queria entrar numa galeria com outros homens como grande sábio ou como grande filósofo, porque ele não era homem, não era filósofo, não era um grande sábio. Ele era o Filho, o Cristo, Filho do Deus vivo, que veio para dar a sua vida, para resgatar a minha e a sua vida. Então os espirituais ouvem as coisas de Deus e a entendem, não é? Quando Jesus deu essas instruções, segundo o testemunho do apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, haviam cerca de 500 irmãos. Receberam essas instruções: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, para serdes as minhas testemunhas. E no dia de Pentecoste, quantos estavam lá no cenáculo? 500? Sim ou não? Quantos estavam no cenáculo? Quase, nem 120 era. Significa que 381 ou 82 não resistiram. Estavam ali, serviam a Jesus durante alguns anos, foram discípulos, mas chegou a luta, cada um, os discípulos do caminho de Emaús, já tinham, quase perderam, quase. Jesus morreu, foi sepultado, acabou nossa esperança. Meu irmão, o diabo vai fazer tudo para tentar roubar a tua esperança na vinda de Jesus e no arrebatamento. Ele fará tudo para tentar te esfriar na fé. Mas ei, Deus tem uma promessa para você e para mim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir, não recua, não desanima, não volta atrás, avança. A ordem de Jesus é avançar, sempre avançar. Os outros ficaram com medo, porque estavam chegando judeus de todas as partes para o feriado, para a festa do Pentecostes, mas os que ficaram receberam. Ser deixado para trás é muito ruim. Quando eu estava fazendo aquela obra missionária gigantesca, quando trouxe o pastor David Wilkerson, nas mensagens que ele pregou, nós produzimos muitos CDs, e eu viajei com 3 malas. Talvez vocês lembrem dessa, há muito tempo que eu não vejo aquelas malas tipo sanfona, que ela fica, quando está vazia, baixinha,
mas quando você vai enchendo, ela vai subindo, subindo, fica grande. Eu viajei com 3 malas daquela, fiz uma agenda para pregar em 25 igrejas durante 25 dias, para levantar recursos, para construir esse templo de Arco Verde, construir o templo de Serra Talhada, construir o templo de Lagoa Grande, construir a Catedral de Petrolina, para levantar o trabalho na Itália. Tinha que vender. E não andava de automóvel, nem de avião. Peguei um trem na Flórida e subi a costa leste, da Flórida até Boston. Evangelizei um guarda sem falar inglês, meu inglês bem limitado, mas quando eu dei o CD na mão dele, ele olhou, eu entendi ele falar: My grandfather is pastor, meu avô é pastor. E aí eu disse: Pastor David Wilkes. Ele: Yes, conheço. Peguei um DVD daquele, dei na mão dele. Aquele homem ficou tão alegre. Ele ia descer numa estação antes de chegar ao final da linha, antes de chegar em Boston. Ele foi já sem o uniforme de guarda ferroviário, com a roupa que ele ia descer, me deu um abraço apertado. Depois que desceu, antes do trem partir lá da plataforma, ele ficou dando com a mão, e eu tenho aquela imagem, aquele rosto está gravado. Eu creio que um dia eu vou encontrá-lo lá no céu. Ei, esse é o meu e o seu trabalho, falar de Jesus. Só que como homem me cansei. Aí eu estava na casa de um pastor que breve virá aqui, ele foi consagrado evangelista aqui. Quando eu mostrei as fotos do templo, como é que estão hoje, encontrei agora nessa viagem que fiz recente. Ah, pastor, meu sonho é voltar lá no 40. Então você vai voltar. Mas eu fiquei hospedado na casa dele, e ele e outros irmãos me conduziam de carro, cada noite numa cidade diferente e longe. E eu vaza de barro. No último dia, o voo era 4:30 da tarde. Eles trabalham muito, imigrantes lá fora tem que trabalhar muito, porque o custo de vida lá não é pequeno. Acabamos de almoçar e ele me disse: nós vamos fazer um trabalho agora, mas voltamos às 2:30 para levar o senhor para o aeroporto. Eu falei: não, senhor, eu sei a distância que é, vocês vão sair correndo, vão voltar correndo, pode me levar e me deixa no aeroporto, que eu fico até às 4:30, até a hora do embarque. Não, pastor, vai ficar muito cansativo. Não, pode fazer isso. Estava com o notebook, fazendo relatório, escrevendo estudo bíblico. Só que enquanto eu entrei, fiz o check-in, despachei a mala e fui até o portão que o avião ia sair. Parei na frente do portão. Estou mexendo no notebook, acabou a bateria. Acabou a bateria, o cansaço chegou. Aí acabou a minha bateria. Já tinha alguns passageiros que tinham chegado, tinham sentado ao meu redor. Falei: bom, estou tranquilo que tem mais gente aqui. E cochilei. Cochilei não, eu peguei e fui no sono mesmo. Claudinho, quando eu abri o olho, que eu olhei em volta, não vi pé de ninguém. Estava cheio de gente sentada em volta de mim, já me deu um calafrio na barriga. Fui deixado para trás. Olhei no relógio, 4:45. Olhei em volta, tudo vazio. Só eu sentado ali. Não teve um abençoado para me dar um tapinha nas costas. Não precisava nem falar em português, bastava mostrar para mim que o embarque tinha começado. E agora? Conversei em espanhol com a moça atendente da aviação Continental, que era a que me levou e me trouxe. Ela disse: hoje, impossível, vou remarcar para amanhã. Aí peguei outra passagem para o dia seguinte. E agora? Veio embora a mala, toda a roupa, pijama, escova de dente, aparelho de barbear, veio tudo embarcado. Liguei para o pastor Elias, que é irmão do pastor Dilma. Me colocaram até um apelido lá por um tempo: Pastor Soneca. Gente, ser deixado para trás é muito ruim. Aí liguei para ele: Elias, o senhor é pastor? O senhor está ligando de dentro do avião? Eu falei: não, senhor, o avião já foi. Eu estou aqui no aeroporto. O que aconteceu? Quando eu falei, só escutei a gargalhada dele e da esposa. Não, espera aí que nós estamos indo buscar o senhor. Aí me pegaram, me levaram no shopping para comprar um pijama, outras roupas que precisava.
e aí vim embora no dia seguinte. Meu irmão, não queira ser deixado para trás. Muitos vão ser deixados para trás. Tem um filme americano rodando aí que eu vi uma ou duas vezes. Aquilo ali não é verdade, não. Depois do arrebatamento vai ter um segundo arrebatamento, um terceiro arrebatamento. Tem um hino que diz: quem partiu, partiu, e quem ficou, ficou. Para quem partiu, alegria, para quem ficou, só lágrimas. Prepara-te para encontrares com o teu Deus, porque enquanto dizia isto, vendo ele subindo, uma nuvem o escondeu, e eles ficaram assim como órfãos olhando para cima, e estando com os olhos fitos no céu, e enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Então prepara-te, igreja, para o encontro, porque breve, muito breve, Jesus voltará. Coloque-se de pé. Glória a Jesus. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer, e a igreja triunfante subirá, e os salvos com Jesus irão viver. Jesus. Tem alguém que perdeu esta segurança, não tem certeza da sua salvação, quer receber virtude do Espírito Santo? Saia do seu lugar e venha aqui à frente para a igreja orar por você, e a sua esperança ser renovada, sua vida ser restaurada. Se você não aceitou a Jesus, seu nome ser escrito no livro da vida antes que chegue a hora, porque está muito perto. A oportunidade está aberta e eu estou aguardando. Vamos cantar mais uma vez. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso
juízo há de ser. O brado de advertência foi dado: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu. Pastor Marcelo orando, agradecendo a Deus pelo culto. Som. A paz, amados. Soberano, eterno e amado Deus, queremos expressar a Deus a gratidão pela oportunidade de estarmos na tua casa, adorarmos, Senhor, o teu santo, poderoso, bendito nome, ouvir, ó Deus, os louvores que tocam, Senhor, a nossa alma, que foram entoados para te exaltar nesta noite. Te louvamos, Senhor, pela mensagem, pelo teu despertar, ó Deus, a tua volta, ó Deus, para buscar a tua igreja na face da terra, porque os sinais anunciam, ó Deus, Senhor, está notório, ó Deus, que a tua volta, Senhor, a volta do teu Filho Jesus, está às portas. Por isso te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nosso meio nessa noite, pela tua palavra, pela tua advertência, e agora, Senhor, te rogamos, ó Pai, que nós possamos voltar para os nossos lares debaixo da tua proteção. Guarda os teus filhos, Senhor, de todo mal. Quebra o arco, corta a lança. Ó Pai, queima os carros no fogo. Ó Deus, se o inimigo vier, Senhor, por um caminho, que fuja por 7, Senhor, em retirada. Mas que teus filhos cheguem em paz. Que, Senhor, tenhamos todos uma semana abençoada. E que possamos, Senhor, estar aqui na próxima terça-feira para ouvirmos a tua voz, ouvirmos a tua palavra. Por isso te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis agora e sempre. A paz do Senhor. Deus os abençoe.